Retomando a terceira parte da aula, estou agora nos finalmente do estrito cumprimento do dever legal. Fiz algumas observações, restam outras. Vamos lá. Observação 4. A observação 4 que eu trago para vocês é a seguinte: o agente deve ter conhecimento de que está agindo. Está aqui, ó. O agente deve ter conhecimento de que está agindo em face de dever imposto por lei. Em face de dever imposto por lei. Em face de dever imposto por lei. Lei em sentido amplo, obviamente. Este é o aspecto subjetivo da discriminante. Ó, é o aspecto subjetivo da discriminante. Temos aqui o aspecto subjetivo da discriminante. Eu não comentei com vocês que o estado de necessidade tem um requisito subjetivo? Eu não demonstrei que a legítima defesa tem um requisito subjetivo? O estrito cumprimento do dever legal não é diferente. Ele deve saber que está agindo em face de dever imposto por lei, lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo. Tá bom? E qual é a observação 5, Rogério? Aqui é importante, ó. Estão lembrados tipicidade conglobante? Para os adeptos da tipicidade conglobante, o estrito cumprimento do dever legal não exclui a ilicitude, exclui a tipicidade, porque não é um ato antinormativo, mas normativo. Está aqui, ó, observação 5. Para os adeptos da tipicidade conglobante, para os adeptos da tipicidade conglobante, para os adeptos da tipicidade conglobante, o estrito cumprimento do dever legal, o estrito cumprimento de um dever legal, não serve como causa excludente da ilicitude. Não serve como causa excludente da ilicitude, mas da própria tipicidade. Mas da própria tipicidade. Cuidado com isso. Para os adeptos da tipicidade conglobante, se você não lembra, vai rever o material da nossa aula pretérita. Para os adeptos da tipicidade conglobante, o estrito cumprimento do dever legal não serve como causa excludente da ilicitude, mas da própria tipicidade. Uma pergunta, e aí a gente encerra o estrito cumprimento do dever legal. Quando eu conceituei o estrito cumprimento do dever legal, eu fiz o seguinte, vamos ler juntos o conceito de estrito cumprimento do dever legal. Dá uma olhada, ó. Quando eu conceituei o estrito cumprimento do dever legal, eu falei, o agente público no desempenho de suas atividades pode ser obrigado a intervir de forma lesiva e, se agir dentro dos limites aceitáveis, pode alegar o estrito cumprimento do dever legal. Eu escrevi o agente público. O que eu quero saber de vocês é se o particular pode alegar essa discriminante. Está aqui, ó. O particular pode alegar estrito cumprimento de um dever legal? Primeira corrente. Para Mirabete, é exclusiva de agentes públicos. É exclusiva de agentes públicos, exclusiva de agentes públicos, abrangendo o particular somente, abrangendo o particular somente quando no exercício de função pública. Somente quando no exercício de função pública. Por exemplo, mesário. Mesário. Por exemplo, mesário. Tá bom? Então, para a Mirabete, esta discriminante é exclusiva de agente público, abrangendo o particular somente quando no exercício de função pública. Já para
a maioria, a primeira corrente é Mirabete. Já para a maioria, particular também pode invocar essa discriminante. Particular também pode invocar esta discriminante. Particular também pode invocar essa discriminante. E qual é o exemplo que eles dão de um particular agindo no estrito cumprimento do dever legal? Advogado que se recusa a depor em juízo, advogado que se recusa a depor em juízo em razão do dever de sigilo profissional. Em razão do dever de sigilo profissional. Para Mirabete, esse advogado está no exercício regular de direito, não estrito cumprimento do dever legal. Para a maioria, o particular pode alegar estrito cumprimento do dever legal e eis o exemplo, tá bom? Então prevalece a segunda corrente. Prevalece a segunda corrente. Legal? Então terminei o estrito cumprimento do dever legal. Podemos ir para a próxima discriminante. A discriminante do exercício regular de direito. Está aqui, artigo 23. Não há crime quando o agente age no exercício regular de direito. Artigo 23, inciso 3, segunda parte. Olha só, pessoal, atenção. A mesma observação que eu fiz no estrito cumprimento do dever legal, eu vou fazer aqui no exercício regular de direito. Não existe um dispositivo específico, não existe dispositivo específico anunciando os requisitos, do exercício regular do direito. Não existe. Diferente do estado de necessidade, diferente da legítima defesa, o exercício regular do direito, a exemplo do estrito cumprimento do dever legal, não tem dispositivo específico anunciando os requisitos objetivos. Tá ok? Então a doutrina passa a ter um papel importante. A doutrina vai ter que conceituar isso. Vamos ver o conceito dado pela doutrina? Para a doutrina, exercício regular do direito compreende condutas do cidadão comum autorizadas pela existência de um direito definido em lei e condicionadas à regularidade do exercício desse direito. Olha a dica que eu vou dar, Quando você tiver que tratar de estrito cumprimento do dever legal, é porque você está diante de agente público, em regra. Para Mirabete, inclusive, só pode ser agente público. Então, aqui, em regra, é para agente público. Porque a maioria entende que o particular também pode invocar essa discriminante. O exemplo do advogado, lembram? Agora, o exercício regular de direito, eu estou falando de uma discriminante do cidadão comum. Estou falando de uma discriminante do cidadão comum. Então, estrito cumprimento do dever legal é uma discriminante. Estrito cumprimento do dever legal é uma discriminante do agente público. Exercício regular do direito é uma discriminante do cidadão comum. Só tomem cuidado que aqui no estrito cumprimento do dever legal, observação, a maioria entende que o particular também pode invocar a discriminante. O exemplo do advogado, né? Então fica uma dica para te ajudar no dia da prova. Estrito cumprimento do dever legal, em princípio você está falando de agente público num dever imposto por lei em sentido amplo. Exercício regular do direito, você está falando de um cidadão comum exercendo o direito definido em lei, condicionado ao exercício desse direito à regularidade. Tá ok? Rogério, você pode dar exemplos, porque você deu exemplos de estrito cumprimento do dever legal e facilitou muito. Você pode dar exemplos de exercício regular do direito? Está aqui, Olha o primeiro exemplo. Qualquer do povo prendendo o perigoso assaltante em flagrante delito
Isso é um exercício regular de direito previsto no artigo 301 do CPP. Isso significa que o artigo 301 do CPP, quando se refere a qualquer um do povo, anuncia um exercício regular de direito. Quando o 301 do CPP se refere aos agentes policiais, às autoridades policiais, anuncia um estrito cumprimento do dever legal. Então, o 301 do CPP, primeira parte, exercício regular de direito. 301, segunda parte do CPP, segunda parte, estrito cumprimento do dever legal. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês, ó, atenção. E aqui é uma novidade, poucos sabem disso. Temos nesse exemplo o caso típico de exercício regular de direito pró-magistrato. Você já ouviu falar isso? Se o seu examinador pedir para você dissertar sobre o exercício regular de direito pró-magistrato, você sabe o que é isso? Você vai lembrar o que para o seu examinador? Você vai lembrar que o Estado, não podendo estar presente, não podendo estar presente, para impedir a ofensa a um bem jurídico, a ofensa a um bem jurídico, ou recompor a ordem pública, incentiva o cidadão a atuar no seu lugar. Incentiva o cidadão a atuar no seu lugar. Pronto. Eis o chamado exercício regular de direito pró-magistrato. O Estado, não podendo estar presente para impedir a ofensa a um bem jurídico ou recompor a ordem pública, incentiva o cidadão a atuar no seu lugar. É o caso do flagrante facultativo, concedido a qualquer um do povo. Você, cidadão comum, percebe uma pessoa furtando uma senhora, o Estado não estando presente para impedir a ofensa ao bem jurídico ou recompor a ordem pública, ele incentiva que você, cidadão, atue no lugar dele e prenda em flagrante esse furtador. Temos aí um exercício regular de direito pró-magistrato. Entendeu? Quer mais um exemplo? Está aqui, ó. Luta de boxe. A violência empregada nesse esporte também caracteriza exercício regular de direito. Rogério, onde está anunciado esse direito a uma violência esportiva? Onde está? Está aqui, ó. A Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 98, a Lei Pelé, incentiva a prática esportiva. Incentiva a prática esportiva, ainda que o esporte seja violento. Ainda que o esporte seja violento. A Lei Pelé incentiva a prática esportiva, ainda que o esporte seja violento. Mesmo nessa violência, a violência deve ser exercida dentro das regras do esporte para que seja o exercício regular de direito. Podemos lembrar de um terceiro exemplo. Dá uma olhada, ó. Possuidor de boa-fé que retém coisa alheia para ressarcir-se das benfeitorias necessárias e úteis não pagas. Pessoal, onde está esse direito conferido ao possuidor de boa-fé reter coisa alheia para ressarcir-se dessas benfeitorias? Onde está? Está aqui, ó. Exercício regular de direito garantido. Exercício regular de direito garantido pelo artigo 1219 do Código Civil. Exercício regular de direito garantido pelo artigo 1219 do Código Civil.
Olha o que diz o artigo 1219 do Código Civil. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Eu tenho aqui um caso clássico de exercício regular de direito. Um caso clássico de exercício regular de direito. Tranquilo? Joia? Então, como eu fiz no estrito cumprimento do dever legal, também aqui no exercício regular de direito eu vou recheá-los de observações importantes. Vamos lá, primeira observação. Qual é? Eu estou falando de exercício regular de direito, não é isso? Exercício regular de direito. Sim, Rogério, o que tem? Significa que esse direito, pessoal, exercício regular de direito, esse direito, ele é anunciado por outra norma. Então aqui, ó, outra norma complementando a discriminante, anuncia o direito do cidadão. O direito do cidadão. Outra norma complementando a discriminante anuncia o direito do cidadão. Rogério, pera um pouquinho. Então eu estou também diante de uma discriminante penal em branco. Então aqui, ó, é também discriminante penal em branco. Pessoal, quando eu falei que qualquer um do povo pode prender quem quer que se encontre em flagrante delito, eu não mostrei a norma que anuncia esse direito? Sim. Então, uma norma complementou essa discriminante. Quando eu falei da violência esportiva, eu não falei da Lei Pelé? Uma norma complementando a discriminante. Quando eu falei do direito do possuidor de boa-fé e retenção de benfeitorias, eu não fiz referência ao 1219 do CC? Sim, então é uma norma complementando a discriminante. É o mesmo fenômeno presente na norma penal em branco, mas aqui é discriminante penal em branco. Compreenderam? Vamos dar sequência para a observação 2. Está aqui, ó. Para configurar exercício regular de direito é indispensável. 2 pontos. Para configurar exercício regular de direito é indispensável a proporcionalidade, B, indispensabilidade, e C, conhecimento do agente de que atua concretizando o direito previsto em lei, conhecimento da situação de fato justificante, conhecimento da situação de fato justificante. Ele tem que saber que age no exercício regular de direito. Eis o requisito subjetivo. Eis o requisito subjetivo. E a última observação que eu faço, qual é? Para os adeptos da tipicidade conglobante, para os adeptos da tipicidade conglobante, para os adeptos da tipicidade conglobante, o exercício regular de direito, não exclui a ilicitude, mas a própria tipicidade, penal. Para os adeptos da tipicidade conglobante,
o exercício lá do direito não exclui a licitude, mas a própria tipicidade penal. Por quê? Porque não é um ato antinormativo, é um ato normativo. Com isso eu terminei. Estado de necessidade, na aula passada. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício lá do direito, nesta aula. Vamos agora para algumas questões que caem em concurso. E quando caem, nem todos os candidatos estão preparados para dissertar sobre isso. Ofendículo, por exemplo. Ofendículo foi dissertação de magistratura, dissertação. Ofendículo. Gente, o que é isso? Nunca ouvi falar. Daqui, ó. Ofendículos. Aparato pré-ordenado para defesa do patrimônio. Por exemplo, cerca elétrica, cacos de vidro no muro, lanças, namorada e por aí vai. Aparato pré-ordenado para defesa do patrimônio. Rogério, animal pode ser considerado ofendículo? Sim, animal pode ser considerado ofendículo. Aquela placa nas casas, né? Cuidado, cachorro bravio. Você já viu aquelas placas? Não, cachorro bravio. Põe a foto de um Rottweiler, mas na verdade ele tem um poodle. Então aí, ó. Esse animal pode ser considerado um ofendículo. Rogério, se esse aparato pré-ordenado para a defesa do patrimônio ferir alguém, eu não vou responder pela lesão? Se você agiu dentro da normalidade, obedecendo às regras, etc., não. E não porque o ofendículo ele configura legítima defesa ou configura um exercício irregular de direito. Nós temos 4 correntes, dá uma olhada, ó. A primeira corrente diz que você não responde por lesão alguma porque você está na legítima defesa do seu patrimônio, a chamada legítima defesa pré-ordenada. Uma segunda corrente discorda. Uma segunda corrente diz que você não responde pela lesão porque você estará no exercício regular de um direito. Uma terceira corrente, que é a que prevalece, ela diz o seguinte: enquanto a cerca elétrica não é acionada, enquanto o ofendículo não é acionado para repelir uma agressão injusta ao seu patrimônio, você está no exercício regular de direito. Quando acionado, você está agindo em legítima defesa, a chamada legítima defesa pré-ordenada. Então, enquanto a cerca elétrica está lá sem ser acionada, você está no exercício regular do direito. Quando essa cerca elétrica é acionada para repelir uma agressão ao seu patrimônio, aí você estará em legítima defesa, a chamada legítima defesa pré-ordenada. A quarta corrente, ela diferencia o ofendículo de defesa mecânica predisposta. Ela diz, calma, o ofendículo é o aparato visível e configura exercício regular do direito. Diferente da defesa mecânica predisposta, que é um aparato oculto. O agressor não enxerga. É aquele que, por exemplo, eletrocutou a maçaneta da porta da casa. Você não sabe que a maçaneta elas tem uma descarga elétrica ou ela tem uma carga elétrica que vai descarregar se você encostar nela. Então, sendo um aparato oculto, caso haja para impedir você entrar na casa, o proprietário pode alegar legítima defesa. Repito, dessa discussão inócua, prevalece a terceira. Dessa discussão, na minha opinião, inútil na prática, prevalece a terceira. Sabe por que eu entendo que é inútil? Porque independentemente da corrente que você adota, ou legítima defesa, ou exercício lá de direito, escambau, o que importa é que a pessoa vai ter que sempre agir com razoabilidade e proporcionalidade, evitando excesso. Dá uma olhada, a observação. Independentemente da corrente que se adota, o ofendículo traduz direito do cidadão defender seu patrimônio, ou através do exercício lá de direito, ou legítima defesa, não importa. Devendo ser utilizado com prudência e consciência, evitando excessos. Evitando excessos. Compreendeu? Simples. Agora,
Agora nós podemos ir para a última discriminante. Rogério, como assim última discriminante? O artigo 23 só fala do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício lá do direito. Da onde você tirou a última discriminante? Pois é, tem uma discriminante supralegal. Dá uma olhada, ó, consentimento do ofendido. Onde está previsto? Não tem previsão legal. Está aqui, ó. Não tem previsão legal. Pessoal, é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Causa supralegal de exclusão da ilicitude. É uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Rogério, então peraí. Então nós temos causas supralegais de exclusão da ilicitude? Sim, o consentimento do ofendido. Agora, apesar de não ter previsão legal, a doutrina, ela lembra que tem requisitos. Quais são os requisitos para que o consentimento do ofendido, exclua a ilicitude do comportamento do agente? Vamos aos requisitos. O primeiro requisito é exatamente o seguinte: o dissentimento, isto é, o não consentimento, não pode integrar o tipo penal. Não pode ser elementar do tipo. Por quê, Rogério? Porque se o dissentimento é elementar do tipo, se o dissentimento aparece como elementar do tipo, aparece como elementar do tipo, o consentimento do ofendido, o consentimento do ofendido. Então, se o dissentimento aparece como elementar do tipo, o consentimento do ofendido exclui uma elementar, exclui uma elementar. E o fato passa a ser atípico. E o fato passa a ser atípico. E o fato passa a ser atípico. Rogério, me dá um exemplo. Olha só, Tiago. Eu mantenho uma relação sexual com uma mulher. Pratiquei estupro? Pratiquei ou não? Não. Porque ela consentiu. O meu fato é típico, mas deixa de ser ilícito? Não. Como o dissentimento da mulher no estupro é elementar no tipo, caso ela consinta, o fato sequer é típico. Compreendeu isso? Diferente do crime de dano. No crime de dano, o dissentimento do proprietário não é elementar do tipo. Se ele consente no dano ao seu patrimônio, o fato é típico, mas deixa de ser ilícito. Compreendeu a diferença? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, olha que interessante. Então eu tenho dois exemplos para ficar claro. Eu tenho o artigo 213 e eu tenho o artigo 163 do CP. No artigo 213, o crime de estupro, o não consentimento do ofendido é elementar do tipo. É elementar do tipo. Logo, conclusão. Se o ofendido consente, o fato deixa de ser típico. Se o ofendido consente, o fato deixa de ser típico. O fato deixa de ser típico. Diferente do crime de dano. No crime de dano, o não consentimento do ofendido
não é elementar do tipo. Se não é elementar do tipo, qual a conclusão que eu extraio? Se não é elementar do tipo, qual é a conclusão que eu extraio? Se o ofendido consente, se o ofendido consente, o fato típico deixa de ser ilícito. O fato típico deixa de ser ilícito. Compreenderam o que eu quis dizer com o primeiro requisito do consentimento do ofendido? Então está aqui, ó. Consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da licitude. O dissentimento, isto é, o não consentimento do ofendido, não pode integrar o tipo. Se integrar o tipo, deixa de ser típico, eu nem cogito de exclusão da licitude. E o ofendido deve ser capaz de consentir. Estes são os dois primeiros requisitos. Tem mais. Está aqui, ó. O consentimento tem que ser válido. Quando eu digo válido, tem que ser um consentimento livre e consciente. E o bem consentido na lesão tem que ser disponível. Tem que ser disponível. Atenção, bem disponível, bem indisponível não autoriza esta discriminante. Bem disponível não autoriza esta discriminante. Não autoriza esta discriminante. Não autoriza essa discriminante. O bem tem que ser próprio. O bem tem que ser próprio. E o consentimento tem que ser prévio, simultâneo à lesão ao bem jurídico. O consentimento posterior, olha que interessante a observação. O consentimento posterior não exclui a ilicitude. O consentimento do ofendido posterior à lesão não exclui a ilicitude, mas pode refletir na punibilidade, mas pode refletir na punibilidade. Pode figurar como renúncia ou perdão nos crimes de ação privada. Pode figurar como renúncia ou perdão nos crimes de ação privada. Pode figurar como renúncia ou perdão nos crimes de ação privada. Por fim, o consentimento tem que ser expresso e o agente, consentimento tem que ser expresso. Existe doutrina admitindo o tácito, existe doutrina admitindo o consentimento tácito, e, por fim, a ciência da situação de fato que autoriza a justificante, que é o requisito subjetivo. Então, pessoal, para configurar o consentimento do ofendido como excludente da ilicitude, causa supralegal de excludente da ilicitude, quais são os requisitos? Outra vez, o dissentimento não pode integrar o tipo, o ofendido tem que ser capaz, o consentimento tem que ser válido, o bem tem que ser disponível, consentimento tem que recair sobre bem próprio, consentimento tem que ser prévio ou simultâneo à lesão, se posterior não exclui a ilicitude, pode refletir na punibilidade. Consentimento tem que ser expresso, mas tem doutrina admitindo o consentimento tácito e a ciência da situação de fato que autoriza a justificante. Aí o seu examinador vai perguntar, a integridade física é um bem disponível? Se você entende que a integridade física é um bem disponível, então eu posso consentir que alguém me agrida
excluindo a ilicitude do comportamento do agressor? Resposta a essa pergunta logo no começo do nosso último bloco.